estamos ainda no meio da pandemia, não é? Já se começou a abrir um bocadinho, a levantar as restrições, mas isso não quer dizer que o vírus terminou, que não há perigo de contágios. Ele está presente e é preciso redobrar, porque vamos estar em contato com mais pessoas, redobrar as atenções. Claro, obviamente que sim. É importante nós percebermos que este vírus é um vírus que, à partida, será um vírus que veio para ficar. E como é um vírus que veio para ficar, nós vamos ter que nos adaptar a viver com ele, certo? Vamos ter que nos adaptar a viver com este vírus. Obviamente que o ideal seria a tão desejada vacina, ou então um tratamento que fosse um tratamento eficaz na infecção pelo Covid-19. Até agora, como bem sabem, ainda não é possível nem a vacina nem o tratamento, por isso a única forma que nós temos de prevenir o contágio é precisamente o confinamento, é evitarmos estarmos perante outras pessoas para que haja uma redução da sua transmissão. Aguardemos, esperemos que a vacina chegue o mais rapidamente possível, porque mesmo estando controlado, digamos que pelo menos cá em Portugal a pandemia está controlada, mas não sabemos o futuro e a verdade é que, havendo agora este desconfinamento, vai haver certamente mais interligações pessoais e a probabilidade de haver um aumento da transmissão é real, obviamente que é real, e nós médicos sabemos perfeitamente disso, mas a verdade é que também não podemos viver toda a vida em confinamento. Por isso é que é importantíssimo todas aquelas medidas que sabemos, a etiqueta respiratória, o distanciamento social, as máscaras e outras medidas que agora não me ocorrem e toda a gente sabe, são importantíssimas para que, vivendo no desconfinamento, consigamos de alguma forma controlar a sua transmissão. Esse, por enquanto, é o principal objetivo. Como devem os desportistas, e muito concretamente os ciclistas, que até agora uma boa parte deles se remeteram ao treino nos rolos, portanto deixaram de ir completamente para a estrada, a partir desta semana já começaram a fazer alguns treinos na estrada, como é que eles se devem comportar? Pois, claro que o ideal, obviamente, seria treinar, ou pelo menos tentar treinar sozinhos, porque o facto de treinarem em conjunto, no fundo, acabam por haver uma maior probabilidade de transmissão do vírus caso algum dos atletas esteja infectado e que esteja naquele período de janela entre a infecção e o desenvolver dos sintomas, porque obviamente que um atleta que comece a desenvolver os sintomas, à partida não irá treinar, não é? Um atleta que não se sinta bem, que tenha mialgias, que tenha febre, que tenha tosse, que tenha dificuldade respiratória, que são os sintomas major desta infecção, obviamente que não vai sair para a estrada para treinar, não é? Isso seria algo que não pode obviamente acontecer. Por isso, podendo treinar, tendo agora essa possibilidade de treinar na estrada e deixando os rolos, que foi o que andaram a fazer basicamente até ao momento, devem de privilegiar o treino sozinhos e obviamente tentar evitar ao máximo entrar em contacto com outras pessoas e isto pressupõe, por exemplo, evitar as paragens durante o treino, porque é muito frequente os atletas, sobretudo os atletas que elites e sub-23 que treinam já bastantes horas, obviamente que uma ou outra vez acabam por parar, até eventualmente param num café ou numa padaria para se abastecerem, para comer qualquer coisa, obviamente que será de evitar e caso tenha mesmo que acontecer, todas as medidas de etiqueta respiratória e de higiene pessoal devem de entrar no nosso léxico, como é evidente, e até eventualmente
sair para treinar com uma solução alcoólica para poder desinfetar as mãos, caso entrar em contacto com alguém. Ou seja, são tempos difíceis, porque vamos ter, pelo menos pensando um pouco no atleta, para além de se preocuparem ou terem que se preocupar com o seu treino para pensando no futuro, poder vir a competir, que também ainda é incerto, e nós sabemos disto, ainda é incerto, obviamente que vai-se falando do retomar, mas tudo isto ainda é uma grande incerteza, porque se houver aqui um retrocesso no controle da pandemia, temos que andar para trás, e o próprio Primeiro-Ministro também já o disse. Para além de se preocuparem com o seu treino para poder estar em forma, também tem que se preocupar com todas estas medidas, porque de nada vale apanhar a doença, até porque é uma doença que tem um curso de 3, 4, 5, às vezes 7 semanas, e obviamente que um atleta infectado vai ter que perder muito tempo do seu treino, como é evidente. Ou seja, atenção redobrada, e seja o que Deus quiser. Falou-se muito no início desta pandemia e continua-se a falar que é a possibilidade de dois desportistas que esteja infectado e ainda não saiba que está infectado, poder contaminar o outro sem haver contacto físico, pelo simples facto de que fazem um esforço, respiram mais rápido. Isso é possível, mesmo, por exemplo, no ciclismo? Sim, sabe-se que a transmissão do vírus pode-se dar mesmo umas horas antes de iniciar os sintomas. Obviamente que uma pessoa no seu estado normal, que não tosse, que não espirra, é óbvio que tem alguma dificuldade em transmitir, digamos assim, o vírus. Num atleta já não é bem assim, porque o facto de irem em esforço pressupõe haver um aumento da frequência respiratória e todas as gotículas respiratórias são exponenciais, obviamente, e daí a transmissão poder se dar de uma forma muito mais rápida. O facto de ir a praticar desporto ao lado com um colega de treino, obviamente que também propicia a fala, porque se vão a treinar em conjunto, obviamente que vão falar, às vezes até mesmo pelo facto de irem em movimento, o próprio barulho do vento faz com que o atleta fale um pouco mais próximo do companheiro para se conseguirem fazer entender, e tudo isto aumenta o risco de contágio, obviamente que sim. Por isso é que as recomendações de treinar sozinho devem, no meu entender, de ser privilegiadas. No regresso do ciclismo, das provas de ciclismo, não sendo ainda certas, está tudo, não é, na expectativa que elas existam, terá que haver este ano, por exemplo, numa volta a Portugal, nos campeonatos nacionais, regras diferentes daquilo que temos visto nos últimos anos? Obviamente que sim. Ao acontecer a volta a Portugal e os campeonatos nacionais, porque isto é sempre um se, embora se vá comentando que sim, que vai haver a volta a Portugal, e os campeonatos nacionais julgo que até estão posteriores à volta a Portugal, mais de agosto. Ao haver, obviamente que medidas extraordinárias terão que ser tidas em conta. Eu posso, por exemplo, referir que na altura em que esteve para haver a volta ao Alentejo, que depois acabou por não haver, foi muito próximo dos primeiros casos cá em Portugal. Eu obviamente, trabalhando para a organização da volta ao Alentejo, estive envolvido em algumas regras e medidas que estariam para ser impostas naquela altura, precisamente para diminuir o contágio e para nos protegermos. Depois, obviamente, acabou por ser anulada e cancelada, e bem, no meu entender, bem, até porque havia muitas equipas que vinham do estrangeiro e podia complicar um pouco mais em termos epidemiológicos, mas obviamente que há medidas que têm
e ao acontecer têm que ser tomadas. No fundo, evitar ao máximo o contacto social. Eu acho que passa por aqui. Passa por isto. Temos que evitar ao máximo o contacto pessoal. Por isso, tudo que sejam, imagino eu sei que há uma task force da Federação que está a trabalhar nestas medidas a implementar, e certamente com pessoas muito competentes, mas no fundo a redução do risco centra-se muito no evitar do contacto social, por isso tudo que seja diminuir a quantidade de atletas em estrada, tudo que passe por diminuir acompanhantes das equipas, tudo que passe por diminuir o número de veículos que circulam na caravana velocipédica ou o número de pessoas que circulam dentro das viaturas na caravana velocipédica, o uso de máscara. Claro que obviamente aos atletas não vamos poder obrigá-los a usar máscara, como é óbvio, mas a todo o staff, a toda a organização dentro das viaturas, acho que sim, acho que devem de usar, e máscaras, no meu entender, máscaras cirúrgicas, porque são as únicas que nos confere uma proteção considerável. E até mesmo evitar o contacto e diminuir diminuir os quilómetros por etapa para diminuir também o número de abastecimentos, porque é uma fonte de contacto, o abastecimento, o diretor desportivo a dar o bidão ao atleta e o próprio atleta depois a levar os bidões para os seus colegas. Tudo isto são contactos que devem de ser diminuídos, como é evidente. Passará muito por aqui diminuir o número de pessoas que está na zona da partida, da chegada. No fundo acho que passa muito por estas medidas, e eu tenho a certeza que a Task Force que está a trabalhar nesta área, certamente que também estará a fazer um bom trabalho e passará por isso, obviamente que sim. Não vê aqui um perigo de maiores contágios do que aqueles que nós temos assistido por haver provas? Estamos a falar de ciclismo, como pode haver de outras modalidades que sejam ao ar livre, porque aí tem a vantagem de ser ao ar livre, mas tem a desvantagem de chamar muita gente. Acho que se pensarmos num campo de futebol, obviamente que há mais pessoas por metro quadrado. No ciclismo, esse número e esse agregado, essa aglomeração de pessoas, corre-se o risco disso acontecer desde o quilómetro zero até praticamente à chegada, pensando por exemplo numa Senhora da Graça, onde há um grande aglomerado de pessoas, e obviamente que na chegada de qualquer etapa há sempre muitas pessoas na zona de chegada, e aqui a atenção tem que ser redobrada. Eu não me preocupa muito aquelas pessoas que vêm ao longo do percurso apoiar os atletas cá fora, é uma passagem rápida, as pessoas batem as palmas, o pelotão passou, não há ali propriamente um grande contacto, mas nas chegadas sim, e eventualmente nas partidas também costuma haver sempre uma certa aglomeração de pessoas na zona de partida, porque querem o seu autógrafo dos atletas e há sempre assim um certo aglomerado de pessoas. Tem que ser pensado, obviamente que tem que ser pensada pelo menos estas situações, para que haja, como eu disse e volto a dizer, o menor número de contactos sociais entre atletas e entre público também. Podendo-se controlar um bocado o público, e digo controlar porque se apelar e as pessoas têm algum receio ainda do próprio vírus, porque ainda não se conhece nem um tratamento, nem vacinas próximas, não é? Portanto, aí poderá ser fácil. Pior que isso, é que não se conhece uma vacina, não se conhece um tratamento, também não se sabe consequências futuras para as pessoas que de alguma forma tiveram a doença, que podem até eventualmente já estarem curadas, mas não se sabe que consequências é que poderá trazer no futuro. Isto é algo que, por exemplo, agora a Faculdade de Medicina do Porto, juntamente com o Hospital São João, vão começar a estudar consequências das pessoas que contraíram a doença, e que também é ter isso em conta.
podem ter consequências depois. Portanto, apanhar o Covid, nem se aperceberam bem que aquilo era o Covid, pensaram que era uma ligeira constipação e vão correr. Pode ser grave. Aquilo que nós sabemos desta doença é que, traços gerais, a evolução desta doença é a seguinte: o indivíduo contrai a doença, um período de incubação médio de 5 dias, que poderá ir até aos 14 dias, começa a desenvolver e não sabemos muito bem qual é a janela em que esta pessoa começa a transmitir o vírus, e julga-se que mesmo assintomático ou antes de começar os sintomas, já por si já começa a transmitir o vírus, e isso é muito importante. A partir do momento em que começa a desenvolver os primeiros sintomas, e os primeiros sintomas são muito dispares, pode ser de uma pequena febrícula, pode ser de umas pequenas mialgias, pode ser uma tosse frequentemente mais seca, pode até eventualmente ser apenas diminuição do paladar ou do olfato, que também é muito frequente, é muito característica desta doença. Sem mais, às vezes é um pouco isto. Tenho alguns doentes que referem precisamente isto. Comecei a deixar de ter gosto, de ter paladar pela comida, e fomos a ver e eram positivos. E depois, o que é que acontece? Durante a primeira semana estes sintomas vão aumentando. Há ali uma altura em que diminui os sintomas, dá a sensação que a pessoa até está a melhorar, está melhor, mas ao entrar na segunda semana de doença, começa a haver um agravamento, e nessa segunda semana, às vezes, e obviamente aqui que temos que fazer uma distinção entre o indivíduo que tem uma doença mais severa e o indivíduo que tem uma doença menos severa, porque também os há indivíduos que praticamente não têm sintomas, desde o início até ao fim, até estarem curados. Mas, em média, aqueles que têm uma forma mais severa da doença estão muito bem e de um momento para o outro começam a desaturar, ou seja, o nível de oxigênio no sangue começa a baixar de uma forma muito rápida, às vezes até mesmo imperceptível, e o que os colegas, eu não estou nessa área dos cuidados intensivos, mas os colegas que estão nos cuidados intensivos referem muitas vezes isso. É aquele indivíduo que já está internado, sim senhor, ok, tinha sintomas, tinha uma tosse, tinha alguma dispneia e tal, mas por vezes até está a falar connosco, nós metemos no saturímetro e ele está com uma saturação baixíssima, e daí até ter que ser ventilado são minutos, horas, minutos, nem sequer estamos a falar de dias. Por isso, é uma patologia, é uma doença, uma infecção que nos cria assim alguns dissabores, e daí, claro que obviamente teremos que, pensando no atleta, isto à partida, este tipo de doença passa bem na população imunocompetente e saudável, que a maior parte dos atletas são saudáveis, como nós sabemos, por isso à partida passará como uma constipação, uma gripe, algo do género, se calhar um pouco mais prolongado, porque a história da doença, aquilo que nos diz é que é um pouco mais prolongada que uma gripe cura-se mais ou menos numa semana. O SARS-CoV-2 estamos a falar de pelo menos 2 a 3 semanas. Agora, consequências no futuro, isso é que é uma incógnita, porque se pensarmos que esta doença tem 4, 5 meses, ainda não tivemos tempo de perceber quais serão as consequências no futuro. E aqui também, obviamente, que as consequências serão diferentes daquele indivíduo que teve um SARS-CoV-2 mais ténue e aquele indivíduo que necessitou de um internamento e que necessitou de ventilação assistida. Obviamente que as consequências poderão ser distintas num e noutro. Por isso ainda estamos a viver, ainda temos muito para descobrir nesta doença, e isso é que nos cria também assim alguma ansiedade, porque na realidade estamos a combater algo que ainda desconhecemos. Para além dos ciclistas que estão ainda indecisos, não, eles querem correr porque é a vida deles, não é? Mas estão com algum receio. Há outra parte,
que é, eles fazem aquilo, são atletas que treinam praticamente o ano todo, todos os dias da semana, 3 a 4 horas em cima da bicicleta por essas estradas, pelos montes. Esta paragem poderá, e digo paragem, que é, viraram-se para os rolos, portanto deixaram de ir na estrada, deixaram de andar nos montes, poderá ser prejudicial para o próprio atleta? É sim, aqui já vamos entrar um pouco na área da psicologia, não é? E há pessoas que se dedicam inteiramente a esta área da psicologia. Obviamente que sim, obviamente que sim. Sobretudo criar uma grande ansiedade nos atletas profissionais, porque estamos a falar de atletas cuja a sua vida depende, obviamente, da sua prática desportiva, não é? E o facto de quererem estar e quererem demonstrar, até eventualmente para no futuro conseguirem fazer um contrato melhor, porque todos sabemos que o ciclismo é mesmo assim, hoje em dia não se vive tão bem quanto isso no ciclismo e todos os atletas pensam e anseiam por contratos melhores. E no fundo acabam por se ver arredados de poderem dar o seu melhor e de poderem demonstrar que são capazes. Obviamente que vai depender muito da estrutura psicológica. Há atletas que vão passar melhor e que são mais aptos, mais fortes, vão conseguir dar a volta com mais facilidade, e depois obviamente que haverão também os atletas que se deixam ir um pouco mais abaixo e que não vão conseguir passar tão bem as condições que se encontram agora. No entanto, a verdade é que estão todos no mesmo pé de igualdade, por isso, se não podiam sair para a estrada até agora, obviamente se houve um ou outro que ficou sair, se calhar ganham um pouco mais, adiantou-se um pouco mais aos colegas, mas no fundo eles estão todos dentro do mesmo pé de igualdade. Obviamente que aqui o que vai ditar no futuro é mesmo a estrutura psicológica de cada um, mas sim, é algo que cria grande ansiedade, sobretudo nos atletas cujas suas vidas dependem do seu rendimento desportivo. Estamos a falar dos sub-23 que obviamente passar a profissionais e estamos a falar dos profissionais que obviamente se manter e querem demonstrar o seu valor e conseguir um contrato melhor. Em termos físicos, não é perigoso passar muitas horas em cima dos rolos? Não creio que seja. Obviamente que um atleta que faz só rolos não vai fazer 5 horas num rolo, não é? Claro que aqui o treino depois tem que ser adaptado ao rolo, não é? E depois usar um pouco aquela velha máxima que se usa muito no ciclismo. Obviamente que se eu não consigo despender tanta energia, tenho que comer obviamente menos. Quem não treina não come, e então é neste equilíbrio que se vai tentando jogar, não é? Eu se não treino 5 horas, se não consumo 1000 calorias, vou treinar um pouco menos, vou treinar 1 hora de rolo, já é bem possível, até 1 hora e meia, é bem possível, obviamente tendo sempre atenção à hidratação e por que não treinar com uma ventoinha ao pé, mas isso todos eles já sabem, já estão bem conscientes destas dificuldades e nestas adaptações que têm que ser feitas neste tipo de esforço. E claro que depois aqui isto está tudo na balança entre aquilo que se consome e aquilo que se gasta. Nesta altura é um bocado complicado, já são praticamente 2 meses em casa e controlar para não se comer vai ser complicado. Obviamente que sim, mas o ser humano tem uma capacidade de adaptação fantástica e eu não tenho dúvidas nenhumas que os ciclistas são seres que se adaptam muito bem a qualquer realidade. Eu sei, eu trabalho com eles, também eu próprio também já fui ciclista, por isso sei bem da massa que eles são feitos e eu não tenho dúvidas nenhumas que eles conseguiram adaptar-se muito bem. Eu posso falar por mim, eu não engordei e também estive confinado, treinei menos do que aquilo que queria treinar, mas não engordei. Por isso eu acredito que se eu consegui, eles muito melhor do que eu também conseguiram. Que conselhos é que deixa nesta altura para os desportistas em geral e muito em particular aos ciclistas
nesta altura que já começam a ir para a estrada, já se começa a falar da possibilidade de termos corridas, que conselho é que lhes deixa? Posso dizer que estamos a combater um inimigo que desconhecemos e por isso temos que ter o máximo de respeito por ele. E eu acho que esta é a mensagem-chave. Nós temos que ter o máximo de respeito, mesmo olhando para os dados epidemiológicos portugueses e até agora acho que nos estamos a sair muito bem. Mas eu não gostava de ter essa doença e tenho alguns colegas que a tiveram e não é fácil ultrapassar. Tentar evitar ao máximo os contactos sociais, acho que nesta fase é importante tentarmos evitar ao máximo os contactos sociais para não contrairmos a doença, porque se isso acontecer, obviamente que então, neste caso, é que será uma época perdida, porque se estamos a pensar em realizar a volta a Portugal finais de julho, início de agosto, perder agora no mínimo 3 semanas de treino, 3, 4 semanas de treino, é praticamente deitar por terra toda a época desportiva. Temos que pensar muito bem. Obviamente que é importante o nosso trabalho, é importante sairmos para treinar, para podermos estar bem quando regressarmos à competição, mas acho que muito mais importante do que isso é a nossa vida. Nós não nos podemos esquecer que todos os atletas têm família, têm esposas, têm pais, têm avós, e obviamente que se eu me puser em risco, se eu contrair a doença, a probabilidade dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, dos meus avós contraírem também é elevada. E nós temos que pensar também nisto, como é óbvio. Por isso, os meus conselhos são estes. Vamos seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que felizmente tem-se saído bem. Por isso é que esta pandemia estamos a sair bem na fotografia, e esperemos que assim continue. Agora, também tenho algum receio que este desconfinar, o pensar em começar a retomar tudo à normalidade, os jogos de futebol, ainda hoje soube que há 2 equipas de futebol cujos seus atletas deram positivo, não para o doping, porque quando se fala em positivos no desporto, pensa-se logo em doping. Não, deram positivo para o teste de Covid-19. Por isso, vamos a ver, de qualquer das formas ainda vivemos uma incógnita. Eu acho que no fundo a serenidade no meio disto tudo, acho que ainda deve de prevalecer.